Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é uma honra aqui falar, uma honra e um desafio falar aqui depois do Gustavo, né? Não fica muita coisa para ser dita, mas vamos tentar aqui fazer um panorama da economia brasileira e a estrutura da minha apresentação. A estrutura da minha apresentação é falar um pouquinho, brevemente, da situação pré-crise brasileira, falar um pouco de como a crise afetou o Brasil, até mostrando que, ao contrário do que disse o nosso presidente, não foi uma marolinha, teve um efeito relativamente menor, claro, que nas economias desenvolvidas, mas, ainda assim, houve efeitos importantes. Depois vamos falar um pouco, a partir disso, como é que a economia brasileira evoluiu em 2009 e perspectivas 2010, 2011 da economia brasileira. Então, bom, o período 2003-2007 foi, todo mundo sabe, um dos maiores períodos de crescimento econômico mundial desde a Segunda Guerra. Hoje, né, tem um ditado conhecido que diz que depois da guerra todo mundo é general. Então, hoje todo mundo sabe que isso era uma bolha, que era um crescimento irreal, mas, de qualquer forma, foi um período de crescimento muito grande. Muito se fala que toda essa questão da bolha e da crise financeira mundial, que ainda, né, existe, ainda é preocupante, foi uma coisa unicamente de falta de regulação do mercado financeiro. E, na verdade, houve problemas de informação, problemas éticos e problemas de regulação no mercado financeiro, muitas operações fora do balanço, mas também a gente poderia dizer que houve erros de política econômica. Na verdade, em qualquer crise financeira, e isso aí, a história econômica é pródiga em exemplos, em qualquer crise financeira sempre existe também erros de política econômica. Então, basicamente, a política monetária americana, excessivamente expansionista no período 2001-2004, o Alan Greenspan, né, reduziu, depois do ataque às Torres Gêmeas, a taxa de juros básica americana e manteve essa taxa em 1% durante um bom tempo. E, em segundo lugar, o problema aí da guerra do Iraque e o financiamento com o endividamento público. E aí esse endividamento público, por sua vez, financiado pela China e outros parceiros dos Estados Unidos. Então, esse enorme endividamento público se transformava em maior liquidez. Então, resumindo, a gente poderia dizer que sobrava dinheiro e, na verdade, sempre que sobra dinheiro, o pessoal faz bobagem. Então, basicamente, se não houvesse esse excesso de liquidez, em que pese todo o problema aí do mercado financeiro, nós não teríamos tido a bolha. Aqui, mostrando o crescimento da economia brasileira e crescimento da economia mundial, dá para ver que nesse período, nos últimos anos principalmente, o Brasil, claro que aqui não há uma relação perfeita, né, uma correlação perfeita entre os dois crescimentos, mas a economia brasileira, de certa forma, ela surfou nessa bolha financeira internacional. Evidentemente, o Brasil não participou de toda aquela questão dos subprimes, dos derivativos, mas as grandes empresas brasileiras tinham linhas de crédito externas, né, Vale, Petrobras, etc. Em segundo lugar, o Brasil se inseriu nesse grande crescimento do consumo mundial e da produção mundial, exportando matérias-primas como nunca, né, para abastecer toda essa cadeia produtiva e de consumo. E, além disso, um pouco mais recentemente, dentro desse período de crescimento, uma forte entrada de capitais externos na Bolsa. Então, a economia brasileira, o crescimento, o Gustavo estava falando do crescimento potencial, daquele crescimento que o Brasil pode ter, o limite de crescimento sem provocar um estouro da inflação e das contas externas. Basicamente, essa ideia do crescimento potencial, que estima-se em 4,5%. Se nós fizermos uma média durante esse período, vamos estar acima desses 4,5%, em vários anos, inclusive, bastante acima. E não houve nem problema inflacionário, nem de contas externas, devido a que o Brasil aproveitou, se beneficiou um tanto dessa bolha financeira mundial, né? O que agora, pelo que a gente estava vendo até na exposição aqui do Gustavo, e pelo que a gente sabe, a economia mundial vai demorar um tempo ainda para realmente se recuperar e, possivelmente, por todas as restrições fiscais e monetárias futuras,
e presentes, não vai ser uma recuperação, uma volta exatamente ao que a gente tinha, evidentemente, durante esse período. Então, o que quer dizer isso? Que o Brasil vai continuar crescendo, mas ele vai continuar crescendo mais ou menos dentro desse crescimento potencial que a gente estava vendo aqui. Vamos falar sobre isso depois. A crise atingiu o Brasil a partir de 3 canais principais. Caiu a demanda global por matérias-primas e isso reduziu o preço e a quantidade das exportações, matérias-primas e também manufaturados, mas mais importante, matérias-primas. Segundo, as empresas perderam as linhas de financiamento, as grandes empresas perderam as linhas de financiamento externas e houve uma fuga de capitais da Bolsa. Então, isso é o panorama. Então, em 2009, vamos falar um pouquinho da atividade econômica, o que aconteceu. E a atividade econômica, como se fosse o país um grande mercado, ela é medida pelo lado da produção, pelo lado da oferta e pelo lado, por assim dizer, da procura. Então, a gente tem, pelo lado da produção, o que acontece com a agropecuária, indústria e serviços, pelo lado da demanda, pelo lado da procura, consumo das famílias, consumo do governo, investimento produtivo das empresas, exportações, e aí subtraindo as importações, né? Então, essa primeira parte amarela é a demanda doméstica, e a segunda parte tem a ver, evidentemente, com o setor externo. Então, a atividade econômica no Brasil, durante 2009, caiu levemente, caiu em 0,2%, devido, a gente viu, ao impacto aí da crise financeira mundial. Setores produtivos menos vinculados ao crédito, tais como o comércio e serviços, apresentaram expansão de 2,6%, e o setor industrial foi realmente o mais afetado. Há quem diga que essa crise no Brasil foi a crise da indústria, caiu 5,5% a produção industrial, devido à redução de exportações e à diminuição do investimento produtivo, que reduziu a compra de bens de capital, e também pela contração da venda de bens duráveis, devido aí à contração do crédito que houve no Brasil, produto da perda de linhas de crédito das grandes empresas, que tiveram que, então, se voltar para o mercado interno para se financiar. A agropecuária também apresentou uma queda muito importante, evidentemente muito associada à queda das exportações devido à queda da demanda global. Então, aqui, o V aqui da indústria, né? Então, o forte impacto aqui da indústria. Esses dados não são sazonalizados, é o dado bruto, né? Então, pode haver alguma sazonalidade, mas, de qualquer forma, aqui dá para ver o efeito, o impacto que a crise teve na indústria, devido a que as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, sentiram também uma forte contração do crédito e pela redução da confiança dos empresários, né? Evidentemente, uma redução bastante lógica, né? Ano passado, que foi um ano ruim, e pela queda das exportações. Então, basicamente, pelo lado do gasto, o PIB, a queda do PIB está explicada por queda em investimento produtivo e por queda nas exportações. A redução, evidentemente, essa redução da atividade econômica, capitaneada aí pela redução do gasto, pela redução da demanda, provocou aí um alívio inflacionário, né? A inflação se desacelerou, terminou o ano, de acordo com o IPCA, que é o índice oficial usado aí pelo Banco Central para a meta de inflação, terminou o ano em 4,3%. E tal como o Gustavo mencionou, foi possível, devido a isso, que o Banco Central fizesse, por primeira vez em muito tempo, política anticíclica. Então, o Banco Central pôde dar uma ajuda, né, diminuindo a taxa Selic durante o ano passado e, inclusive, reduzindo aí as nossas reservas obrigatórias, bancárias, né, o nosso compulsório, o que permitiu minimizar o impacto da crise mundial no Brasil. Isso daí foi aumentando a liquidez do mercado, permitiu que o crédito voltasse. Depois o Marcel vai falar isso com mais detalhes. Aqui a desaceleração da inflação, que vinha, né, aumentando desde 2006.